Olá, seja bem-vindo ao Conexão Inovativa, produzido pelo Instituto Regeneração Global em parceria com a BML Broadcast Media Lab. Este é o momento de conhecer os responsáveis por soluções já disponíveis para a nossa sociedade. Hoje, iniciamos um programa especial focado no evento IRG Talks São José dos Campos com participantes deste evento que será realizado no dia 23 de março em São José dos Campos. Para iniciar, conversamos com Marcelo Manara, palestrante em transporte no tema Urbanismo e Mobilidade das Cidades do Amanhã, profissional com mais de 30 anos de experiência em gestão de políticas públicas para meio ambiente e implementação de soluções sustentáveis. E atualmente também secretário de Urbanismo e Sustentabilidade da Prefeitura de São José dos Campos. Este tema das cidades do amanhã é de extrema importância para o Brasil e o mundo, pois estamos cada dia mais concentrados em centros urbanos. Para se ter uma ideia, no Brasil, 80% da população vive em uma área correspondente a 0,63% do território físico do nosso país. E, segundo a ONU, no mundo, 54% da população já vive em centros urbanos e espera-se que aumente para 66% até 2050. Ou seja, teremos cada dia mais adensamento em centros urbanos e isso traz desafios que nós temos que resolver com soluções inteligentes aplicadas a essa realidade. Para conhecer então um pouco mais sobre esse assunto, vamos dar as boas-vindas a Marcelo Manara, palestrante do IRG Talks São José dos Campos. Até lá! Bom, então vamos começar este Conexão Inovativa especial do IRG Talks, este primeiro evento realizado pelo Instituto Regeneração Global, conversando com o palestrante em transporte, Marcelo Manara. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo. Tudo bem, ótimo estar aqui com vocês. Bacana. Marcelo, a gente vê então cada vez mais esse adensamento da população em centros urbanos. As nossas cidades hoje estão preparadas para essa pressão populacional? Não, é uma dificuldade enorme a gestão disso, né? Porque nós ainda vivemos naquela máxima de que o rural é ruim e atrasado, o urbano é bom e moderno. E numa região como o Vale do Paraíba, a gente vê historicamente o processo de erosão social de todos os municípios de encosta, as pessoas vêm atrás de emprego e serviços e melhor condição de vida, né? Condição no geral, em termos dessa acessibilidade ao trabalho e ao estudo, para os municípios de calha. Sim. Então nós temos um processo de conurbação entre as cidades, Sim. principalmente entre Jacareí e Taubaté, e isso é um fator que dificulta muito a gestão, porque nós temos que encontrar um espaço acessível e com dignidade de vida para a moradia dessas pessoas, né? E é uma conta difícil de fechar. Exato. Hoje nós vemos que os grandes centros urbanos, em geral, enfrentam problemas gravíssimos, né? De saneamento, de mobilidade. E especificamente sobre a mobilidade, o que você identifica hoje que é assim, o pensamento, digamos, mais equivocado ao se pensar em mobilidade em cidades hoje? Nós temos esse conflito da dependência do carro, que hoje a gente já observa uma tendência de modificação, porque as novas gerações já vêm com outra expectativa, né? Não ter no carro, por exemplo, o seu grande patrimônio com 18, 20 anos, a sua grande expectativa de ter o seu carro. Hoje isso já está mudando. Os novos modais, né, de compartilhamento, hoje nós estamos exercitando isso nas novas cidades, mas ainda a dependência do carro é uma realidade, por isso se faz sempre necessário o olhar do gestor público e daqueles que trabalham com mobilidade para uma estrutura efetiva, uma estrutura de qualidade com um transporte de massa. E dentro desse contexto a gente tem, como você falou, a moradia da pessoa, que ela tem que estar, de certa forma, conectada com os locais que ela precisa frequentar para viver, né? Escola, farmácia, supermercado. E essa distribuição, ela nas cidades hoje, ela se dá de uma maneira
que eles buscam uma certa inteligência nessa distribuição ou simplesmente vai com a lei do mercado, né? A lei do que abrir ali e tal? Existe algum tipo de planejamento hoje que tenta direcionar? No momento em que nós discutimos as políticas públicas, eu costumo dizer política pública mãe da cidade, como fizemos recentemente aqui em São José dos Campos com o plano diretor, também a região metropolitana do Vale do Paraíba tem esse exercício para fazer do seu plano diretor como região metropolitana. O tema mobilidade é um dos 3 temas que a sociedade mais demanda. Então, a discussão no momento do plano diretor, como fizemos em São José dos Campos, apontou essa necessidade de discutirmos a cidade a pé, a cidade mais compacta, a cidade mais inclusiva, justamente que as pessoas nos seus bairros, nas suas regiões, possa ter acesso ao comércio e serviço, ao emprego, a uma educação de qualidade, em que minimize essa necessidade de se deslocar em grandes eixos pelas cidades. Né? Então não é um problema exclusivo, né, de São José dos Campos e Taubaté, Jacareí, mas as médias cidades já enfrentam esse colapso, né, de ter que pensar em prover cada região com as suas respectivas centralidades. Então a pessoa pode ter uma dinâmica de vida em que ela se basta no seu bairro e aí as condições de acesso e mobilidade são mais fluídas. Sim. A gente tem até alguns conceitos de cidade-jardim, né, que são núcleos distribuídos ali que a pessoa pode vivenciar ao redor ali, né, não tem que deslocar. E uma coisa, a Brasília, por exemplo, né, é um exemplo emblemático, né, porque se buscou uma estética, mas se perdeu a função, né? Hoje você, para viver em Brasília, tem que ter carro ou você depende ali do transporte, não dá para ficar de bike ou de carro, né? E hoje a gente vê essa questão diferente, né, de você aproximar a bicicleta e o pedestre novamente, fazer eles tomarem as cidades, né? Sim, é uma guerra do espaço, né? Hoje nós vemos, né, com o movimento do cicloativismo, que São José, inclusive, é uma referência nacional, então vem conquistando, né, a sua temática de manifestação e isso vem melhorando com a adoção desse modal de uma forma, de uma expectativa em que países europeus já atingiram um certo percentual de uso. Ainda nós temos que melhorar bastante, mas as ciclovias já fazem parte do programa de todos os gestores públicos. Então não é mais aquela temática como uma catequese ao gestor público. Sim. Ele já absorveu essa necessidade e aí a adoção de ciclovias e outros modais, né? Então, bicicletas compartilhadas, hoje nós já temos iniciativas de carros compartilhados e também outras estratégias que vão melhorar essa capacidade de mobilidade nessas médias e grandes cidades. Estas são uns lampejos aí das soluções das cidades do amanhã, que você está começando a falar, e esse vai ser justamente o tema do nosso próximo bloco, onde a gente vai focar especificamente nessas soluções que existem para tornar nossas cidades mais sustentáveis, mais inteligentes, e também falar um pouquinho sobre o que o Marcelo vai trazer no RG Talks para apresentar nessa área de transporte para quem aí tem interesse de participar. Então, fique conosco, até o próximo bloco, a gente falar focado nas soluções para as cidades do amanhã. Até lá! O desequilíbrio da sociedade em que vivemos é evidente. Existe muito debate e notícias focadas nos inúmeros problemas que criamos. Mas por que não dedicamos toda essa energia para as soluções que podem nos levar a uma nova forma de viver? Conheça o Instituto Regeneração Global. Queremos criar de forma colaborativa a primeira biblioteca global de soluções para organizar todas as iniciativas que já existem para a melhoria das nossas vidas. Todas as soluções são divididas nas 8 áreas essenciais da humanidade e com rápido acesso aos inventores e responsáveis. O mundo precisa de regeneradores. Apoie as soluções e faça parte deste movimento. Acesse o portal e saiba mais.
Olá, então estamos de volta, segundo bloco do Conexão Inovativa, focado no evento IRG Talks. Hoje estamos conversando com Marcelo Manara, palestrante em transporte, que irá falar sobre o tema urbanismo e mobilidade das cidades do amanhã. Marcelo, para a gente retomar agora nesse bloco focado mesmo nas soluções, eu queria que a experiência que você tem, que você vivenciou ao longo desses anos, o que você percebe como assim a principal, digamos, sacada, a virada ali que você vê que realmente vai estar presente nas cidades do amanhã em relação ao que a gente está fazendo hoje? A base é a mudança da cultura. Então nós não estamos no mesmo patamar de 15, 20 anos atrás, em que olhávamos tão somente o ônibus, né, aquela conversa do transporte igual busão. Não é mais. Então nós temos hoje já uma cultura em construção, mas mudamos nitidamente de patamar. Nós temos hoje na sociedade uma aceitação muito forte daquilo que já está se exercitando como novos modais, uma nova interação. Até a expressão mudou, né? Transporte, hoje já se fala mobilidade num sentido mais amplo e mais eclético, né? Das propostas e soluções. Então eu coloco a mudança de cultura, essa preparação, essa base cultural para um olhar diferenciado como a grande sacada que nós temos agora uma possibilidade infinita de trazer essas soluções. Então, com isso, nós vimos nascer as plataformas de Uber, 99, essas bicicletas compartilhadas, patinete, tudo que você coloca como um novo produto, a sociedade aceita de pronto. Sim. A resposta é automática, sim, porque estamos todos nós ansiosos por soluções em mobilidade. Ainda restam iniciativas como a não dependência do deslocamento. Perfeito. Então, o uso da tecnologia, sim, para reuniões, por, sim, exemplo, feita com cada um em uma cidade, cada um em um país, sim, isso precisa ser melhor exercitado, sim, e assimilado pelas empresas. Sim. E outras iniciativas que a gente vai poder discutir. E você falou uma coisa interessante, né? Você falou, quando a empresa vem, oferece, a população adere. Ou seja, nas cidades do amanhã, você visualiza que o empreendedorismo ele será a peça-chave do gestor público, por exemplo, para conseguir implementar realmente o que de repente foi até definido no plano diretor? Sim, e soluções, por exemplo, simples, que já foram exercitadas, precisam ser retomadas. Né? Um grande pacto com as empresas na discussão, por exemplo, do horário de entrada dos seus funcionários. É uma coisa gratuita, né? Que não demanda grandes investimentos, mas um simples pacto que já melhora em muito, né? Porque hoje nós temos os problemas se concentram em 2, 3 horas, depende da cidade, em 2, 3 horas no período da manhã, outras 3 horas no período do final da tarde. Poderia ser distribuído. Sim, um equacionamento disso daí, que basta, né, um esforço coletivo, principalmente com as médias e grandes empresas, já oferta uma condição de fluidez, porque a melhor distribuição do uso dos modais do transporte já melhora, né? Então são iniciativas que não dependem assim de grandes investimentos, sim, lógico. Também aguardamos o investimento, sim, de tecnologias, de um novo pensar. Mas iniciativas outras também estão aí no jogo, né, nessa mesa. E é a essência cultural, né, como você falou, né? Eu estou percebendo que nas cidades do amanhã a gente vai ter que ter uma sociedade realmente integrada mesmo, né? Hoje a gente vive muito desintegrado, né? Até a gente se incomoda com a folha da árvore, né, que cai no nosso jardim, né? Por sinal, esse é o principal pedido de poda de árvores, né, em São José dos Campos, por exemplo, né? Então a gente tem uma realidade que as pessoas estão desintegradas com os lugares onde vivem. E no amanhã a gente vai ter que integrar. Então isso vai ter que passar por uma, digamos, uma politicação, uma consciência de sociedade maior também das pessoas. Não vai ser possível construir sozinho as cidades do amanhã, né? E tudo isso você coloca no mesmo espaço que se chama rua, a área pública. Nós estávamos falando da questão do transporte, da mobilidade e também a questão da árvore, em termos de arborização urbana.
todos são, hoje ainda, são vistos como elementos que competem pelo mesmo espaço que se chama rua, passeio público. Então nós temos que mudar também essa cultura, porque a árvore é essencial no ambiente, porque a árvore é saúde pública e ela deve ser priorizada, né, nesse novo amanhã, nessa cidade que se prepara em termos de qualidade de vida, com prioridade para ocupar o seu espaço, porque ela presta um serviço de relevância para toda a sociedade, muito maior do que o carro e o espaço para estacionamento para o carro público. Sim. A gente vê hoje as praças públicas, por exemplo, muitas vezes depredadas, né, por atuação ali de pessoas, né, então esse é um problema que o gestor do futuro, né, do amanhã, ele vai ter que de alguma maneira se integrar também, né, para isso. Você acha que a tecnologia, por exemplo, centrais de monitoramento, você vê que na cidade do amanhã a gente vai ter coisas como drones de monitoramento, coisas da internet, de repente, para as pessoas verem em tempo real as coisas. Você vê isso acontecendo? Eu acho assim, nós ficamos naquela expectativa, né? A cada dia nós olhamos, né, no WhatsApp, no Facebook, várias inovações, né, que estão sendo propostas, aí estão sendo utilizadas. Então, a nossa expectativa é sempre de o que vai acontecer amanhã em termos de tecnologia. Nós temos em São José dos Campos um parque tecnológico febril em termos de provocações de ideias e produção desse amanhã. Então, São José dos Campos é um cluster de alta tecnologia e do pensar nessa nova cidade. Então, eu vejo sim que o uso de tecnologias, eu inclusive não consigo acompanhar muito, que a gente vai ficando mais de cabelo branco aí, e a molecada é muito mais rápida do que isso, né? Mas o uso de satélite, de drones e de equipamentos, outro dia mesmo nós estávamos conversando, a possibilidade de você converter uma instalação que existe há 200 anos, que se chama o poste, né? Ele hoje tem uma abertura para uma cidade altamente tecnológica, dos smart cities, o uso de equipamentos que vão além de iluminar, mas entender, calcular, projetar a cidade. Então, estamos aí bastante entusiasmados com o que se anuncia de nova tecnologia para facilitar a vida, não só facilitar a vida, né, oferecer melhor qualidade de vida, maior conforto e uma cidade mais sustentável. Exato. Todos os pontos públicos, né, de uso da população integrados, né, para que se faça um uso mais inteligente dessas soluções, né? A gente vê hoje no mundo algumas iniciativas muito interessantes, né? Você sabe dizer o que você viu, assim, de repente, que existe de algum exemplo que você acha interessante de citar como uma coisa bacana de mobilidade, de inovação que foi implementada? O que eu assim, acho muito interessante, né, como eu já citei algumas, mas o uso de tecnologias para melhoria do transporte público. Então, nós já temos, inclusive em São José dos Campos, né, o uso de aplicativos específicos para isso, mas outras tantas iniciativas, como por exemplo, tem ônibus que já se comunica com os usuários e isso melhora em muito essa ferramenta, porque o transporte público baseado no ônibus, ele precisa, assim como aconteceu recentemente com os táxis, ele precisa se reinventar. Verdade. Porque a conta está muito complicada de fechar, porque ele só perde usuários pela competição de modal. Então, ele precisa se reinventar. E aí a tecnologia é que vai reposicionar o transporte público de ônibus numa condição de atratividade para os novos usuários que estão cada vez mais exigentes. Fantástico. Com certeza, uma conclusão que a gente toma é que as cidades que nós vemos hoje vão ser bem diferentes no amanhã, né? Essa é uma... Sim, isso é inexorável, né? Exato. E com certeza é um tema que a gente poderia ficar falando horas e horas, né? Extremamente interessante.
E eu tenho certeza que quem estiver presente lá na RG Talks vai poder ver você falando mais junto com o Paulo sobre essa área, né? E antes da gente encerrar, eu queria deixar para você aberto o que você gostaria de dizer, alguma coisa, passar alguma mensagem, algum recado para as pessoas que estão nos ouvindo. Legal, primeiro agradecer o convite, é um prazer enorme participar dessa iniciativa de vocês, porque é uma discussão, é uma plataforma de ideias que é extremamente necessária, né? E principalmente porque a tecnologia, essa cidade do amanhã, smart cities, outros conceitos, hoje eles estão já na pauta de exigência da sociedade. A sociedade quer um pensar diferente para a construção da cidade do amanhã. E como essas informações, hoje a informação está amplamente disponível, isso cada vez mais se torna em pauta de reivindicação muito rápida. E nós temos que estar, né, preparados, antenados e principalmente ter capacidade de viabilizar essas transformações. Sim. Então é isso que um evento desse promove, você conhecer todas essas iniciativas, se sentir provocado e conseguir dar resposta a isso para que nós possamos oferecer essas melhorias para toda a sociedade. Perfeito, não, muito bacana. Eu tenho certeza que você também gostou bastante e se tiver interesse, RG Talks, São José dos Campos, 23 de março, realizado no auditório do Hyde Park, em São José dos Campos. Então é isso, assim terminamos a primeira edição especial do Conexão Inovativa, focada em participantes deste primeiro evento do Instituto Regeneração Global. Acesse o link para saber mais sobre o evento e nos acompanhe nas redes sociais. Até o próximo programa.